Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus primeiramente por mais essa rica oportunidade que estamos aqui, em que Ele, pela sua misericórdia, nos concede de falar mais uma vez do seu amor, né? Agradeço também ao pastor da igreja por esta confiança que nos foi concedida. Muito obrigado. Acredito que Deus, Ele tem uma palavra para falar aos nossos corações nesta noite. Quantos vieram aqui escutar a voz de Deus nesta noite? Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. Os irmãos encontraram? Nos diz assim a palavra de Deus: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Amém, meus irmãos? Somente até aqui. Meus irmãos, é bem verdade que nós estamos vivendo em uma época em que se fala de muitas aflições, muitas guerras. O mundo está indo de mal a pior. A cada dia o mundo, ele cai nos seus próprios prazeres. A cada dia o mundo, ele cai cada dia mais na perversidade. E temos visto que em muitas igrejas, o mundo, ele tem se implantado. Os costumes do mundo têm entrado em muitas igrejas e se cumprindo a palavra que Jesus disse, que naqueles últimos dias o pecado se multiplicaria de uma tal forma que o amor de muitos se esfriaria. E é bem verdade que isso está acontecendo em muitas igrejas. Muitas igrejas estão perdendo a sensibilidade do Espírito. Muitas igrejas estão perdendo a essência do primeiro amor. Muitas igrejas estão deixando de lado as primeiras obras. Mas lembra-te de onde caístes e retornes ao primeiro amor. Estamos vivendo, meus irmãos, dias em que está estampado na mídia e nos nossos olhos que a batalha que temos que enfrentar não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra o Espírito. A batalha que estamos enfrentando dia após dia é espiritual. E o Espírito, próprio Deus, nos dá direções, estratégias para que possamos vencer estas guerras espirituais, essas batalhas que têm tomado conta de muitas igrejas. Queria destacar aqui duas formas que Deus deixou a sua igreja para que possamos vencer esta batalha espiritual. A primeira, como todos já conhecem, é a oração. Não tem como vencer batalha espiritual, não tem como vencer as guerras espirituais se não tiver oração. Não tem como vencer as hostes espirituais da maldade se a igreja não ora mais. Se a igreja perdeu a sensibilidade de orar, de dobrar os joelhos e reconhecer a grandeza de Deus. Não tem mais como repreender, expulsar os demônios se não tem oração, se não tem entrega total ao Espírito de Deus. Sabemos que a oração é uma forma de se comunicarmos com Cristo. Sabemos que a oração foi dada por Deus para que o homem pudesse assim ter relação com Deus. E eu separei aqui, meus irmãos, algumas frases. Na verdade, duas. A primeira é de Martinho Lutero, que disse que a oração, ela é o suor da alma.
Ou seja, quando você está orando, quando você está se entregando, não é você mais quem está falando por você, mas é o seu próprio espírito se comunicando com o Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então eu fico imaginando o que aconteceria se todas as igrejas se unissem em um só propósito de adoração, de oração. Nós temos esta resposta ao longo da história. Conhecemos muito bem o avivamento da Rua Azusa, não foi mesmo? Neste avivamento, o que acontecia? Não era somente leitura, não era somente avivamento, o povo falando em línguas, não, mas era simplesmente oração, leitura diária da palavra, acompanhada de oração, jejum, propósito com Deus. Então a oração compadeceu o coração daquelas pessoas, para que elas recebessem o Espírito, e conhecemos como o maior avivamento da história. Então a oração, ela tem os seus efeitos. E o primeiro efeito que eu gostaria de destacar é que a oração, ela nos permite pensar, imaginar nas coisas que são do céu. Jesus disse: pensai nas coisas do alto. E como podemos imaginar nas coisas de cima? Como podemos ter essa entrada nessa dimensão espiritual? É através da oração. Quando os nossos joelhos tocam o chão, e quando a nossa boca confessa que Cristo é o Senhor, não tem obra que resista, não tem obra que pare, não tem demônio que impeça, não tem Satanás que impeça uma igreja que dobra os joelhos e roga a Deus, pede a Deus por socorro, e o céu se move para responder à oração desse justo. Então, pela oração, nós podemos entrar no mundo espiritual e viver os milagres, os mistérios que o mundo espiritual ele oferece. Tem muitas pessoas hoje querendo ver os sinais de Deus, os mistérios de Deus, mas não tira tempo mais para orar. Quer ver cura, batismo, restauração, renovação, mas não dobra os joelhos para orar. E o Senhor Jesus comove o meu coração mais uma vez para dizer: é tempo de voltar ao primeiro amor, quando orávamos sem perceber o tempo, quando dobrávamos os joelhos e não se importávamos com mais nada, simplesmente era contato direto com o Pai, era contato direto com Deus. Voltemos, meus irmãos, a essa essência. O segundo aspecto que a oração nos faz viver é que Deus, através da oração, executa a sua vontade em nós. Porque qual é a vontade de Deus desde a eternidade, desde o início do tempo? O plano primordial de Deus, o plano principal de Deus era simplesmente ter relacionamento com o homem. Porém, nós vemos que ao longo da história, ao longo do que a Bíblia diz, o homem sempre foi se afastando de Deus, sempre foi deixando o pecado invadir a sua vida e se distanciar de Deus. Mas graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus que pela oração nós ainda temos contato direto com Deus. Quantas igrejas não podem mais orar? Quantos missionários têm que se esconder para orar porque não podem clamar o nome de Jesus? E nós estamos aqui nessa noite com liberdade de orar, de gritar ao nome do Senhor. E o que estamos fazendo?
Nossos irmãos de outros países têm a sua cabeça colocada a prêmio, porque ora dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu, aqui na terra como é feita no céu. E nós o que temos feito? O que nós temos feito, meus irmãos? Aleluias. Alguns irmãos não podem nem carregar a sua Bíblia, porque a Bíblia revela que a pessoa segue a Cristo, porque a Bíblia é a palavra de Cristo. Muitos escondem a palavra de Deus com medo de morrer, porque não têm a liberdade de expressar como gostaria de expressar. E você tem essa liberdade aqui nessa noite. Então, pela fé, pela oração, pela essa liberdade que nos é concedida, entremos, meus irmãos, no lugar santíssimo. Oremos, nos consagremos, leiamos a palavra de Deus, para que possamos sempre manter a intimidade, a comunhão com Cristo, que é mais importante do que todas as coisas. A terceira coisa que a oração nos revela, como eu disse anteriormente, ela nos leva ao lugar santíssimo. O escritor de Hebreus vai dizer que nós agora, nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo. Antigamente, na época do tabernáculo, não entrava com essa ousadia que o escritor de Hebreus diz aqui. Era uma vez por ano, só o sumo sacerdote entrava. Os outros ficaram fora do templo, porque não podiam entrar naquele lugar ordenado por Deus, onde Deus descia uma vez por ano para falar face a face com o seu servo e assim perdoar o pecado do povo. Mas graças a Deus, graças à morte de Jesus Cristo, o véu se rasgou, nós temos total acesso e nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo, nós temos ousadia para falar face a face com Deus, nós temos ousadia para olhar na face daquele que tanto nos amou, meus irmãos. Nós temos essa ousadia, nós temos este privilégio perante a palavra de Deus, perante o amor de Jesus Cristo. Nós temos esta liberdade. Então entre agora no lugar santíssimo, entre agora com ousadia, com autoridade na sala do trono de Deus. Está aberta. Para entrar nessa sala, para que o véu fosse rasgado, foi necessário um sacrifício. Lembram-se desse sacrifício? Muitas vezes nos esquecemos o tamanho desse sacrifício, desse amor sublime que foi entregue por nós. Mas hoje eu gostaria de vos lembrar deste sacrifício, deste amor tão sublime que nos deu o privilégio de estar aqui. Talvez vocês já tenham ouvido isso em algum lugar, mas é sempre bom, meus irmãos, lembrarmos. É sempre bom lembrarmos do grande amor que Cristo teve por nós na cruz do Calvário. Jesus, Ele entrou em agonia no Getsêmani, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Um relato sobre a morte de Cristo. O único evangelista que relata o fato é o médico Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo.
é produzida em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados arrancam as roupas de Jesus e o prendem pelos pulsos a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam Jesus com chibatadas à pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, o suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros do que a cássia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem muito bem como o couro cabeludo sangra. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço dorsal da cruz. Pesa mais ou menos uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados puxam com as cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente ele cai sobre os joelhos. Os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos tiram novamente as vestes de Jesus, mas a sua túnica está colada nas chagas abertas, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva, cola a carne alterada, rasgada. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se encrustam de pé e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo e grande prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído a dor, deve ter contraído o seu rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado.
Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não acontece isso. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Por fim, pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado romano lhe estende sobre a ponta uma vara, uma esponja com bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai acentuando os deltoides, os bíceps. Os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido a tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre a costela, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com a ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna no vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e enfim num cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. O músculo do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que tanto esforço assim? Por que se esforçar tanto assim? Porque Jesus quer falar. E o que Jesus quer falar? Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeçam. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá se elevar, tendo um apoio no prego dos pés. Inimaginável.
atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo. Enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu se escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 horas da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. E morreu no meu e no seu lugar. Mas por que Jesus morreu de uma forma tão drástica assim? Por que sofrer tanto assim? Jesus morreu dessa forma para que todo sofrimento um dia acabasse. Jesus morreu para que toda dor tivesse fim. Jesus morreu para que todo sofrimento valesse a pena. E Apocalipse 21 vai dizer que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem nada de sofrimento, porque já se passaram. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem mente conseguiu compreender as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração do homem, a mente não entendeu as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai valer a pena cada sofrimento, cada dor, cada choro, para chegarmos lá na frente e se encontrarmos com o nosso Criador Jesus, o ressurreto, o maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o glorioso, o Yeshua, o que há de vir, que virá poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que ele leu, diz: mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 8, João vai escrever dizendo: para isto mesmo o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus vai dizer: pois te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 19, Jesus vai dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Jesus vai dizer: eu te darei as chaves, Jesus está dizendo: existe uma porta no céu que só a minha igreja consegue entrar por ela. Essas chaves representam a autoridade que eu estou colocando na mão de vocês. Como em outra ocasião Jesus disse: eu estou dando a vocês poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a obra do diabo. Destruir. Jesus está dizendo: eu dei para vocês poder. Vocês têm poder que eu dei para vocês, para que em meu nome vocês vão e destruam todas as obras do diabo.
E não se esqueçam que vocês estão edificados em mim. Eu dei para vocês a chave. Só que a chave que eu dei para vocês, vocês não precisam abrir a porta, porque eis que diante de vós já coloquei uma porta aberta. Em João capítulo de número 10, versículo 9, Jesus está dizendo: eu sou a porta aberta. A porta está aberta. Então Deus nos deu autoridade. Agora eu fico pensando comigo, o que Jesus passou ali naquela cruz? João viu tudo aquilo. A mãe de João viu, a mãe de Jesus viu tudo, viu a cena todinha. Quando Jesus estava recebendo aquela chicotada, com lascas de ossos e chumbos na ponta, ali no Sinédrio, naquele pátio, e uma multidão dos judeus gritando ali para crucificar Jesus, a mãe de Jesus estava lá, estava vendo tudo. Os pedaços de carne que estavam saltando do corpo de Jesus ali no meio daquela multidão, a mãe de Jesus estava vendo tudo aquilo ali. João estava acompanhando de perto. Pedro não, Pedro negou Jesus, né? Diz que Pedro disse: Senhor, eu, ainda que eu tenha, nem que necessário seja morrer por ti, mas eu não vou te negar. Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando Jesus é levado para ser julgado pelo Sinédrio, o que Pedro, quando Jesus está indo lá para dentro, que está sendo levado para ser interrogado, a história nos conta, e a Bíblia também nos diz, que quando Jesus está sendo levado pelos 2 soldados, carregado, puxado lá para dentro, quando vai entrar pela porta, a Bíblia diz que Jesus olha para trás. Jesus dá uma olhada para trás. Quem é que Jesus olhou no olho de quem? No olho de Pedro. Olha, irmãos, às vezes eu fico pensando quantas vezes Jesus olha para trás e olha exatamente nos nossos olhos. E quantas vezes na vida nós estamos negando a Jesus e nem percebe. E Jesus olha nos nossos olhos. Só que aí um dia, depois que Pedro recebeu o poder do Espírito de Deus na vida, bem-aventurados são aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo na vida e chegou o dia de Pedro ser crucificado, quando foram crucificar Pedro disse o seguinte: olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. A morte dele é única, a morte dele é histórica. Ele morreu por mim, ninguém mais consegue morrer como ele morreu. E outra coisa, ele morreu, mas não está mais morto, ele ressuscitou e vive, e vivo está para todo sempre, e em breve voltará. A igreja se coloca de pé. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Irmãos, eu vou falar uma frase aqui. Essa frase ela veio aqui agora. Se você não aprender de uma vez por todas a honrar com toda a sua alma o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, você não vai honrar mais nada nessa terra. Se nós não aprendermos de uma vez por todas, honrar é muito, irmãos, olha, é consternante, sabe, mexe com a nossa alma. Quando se ouve falar da morte de Jesus, a maneira tão trágica, tão dolorosa, tão humilhante. Eu fiquei observando ele contando aqui. Eu não sei se vocês observaram, mas ele contou uma parte que estavam puxando Jesus com a corda. Jesus, imagina a cena comigo. Jesus de lá, Jesus todo martirizado, ensanguentado, com a coroa de espinho na cabeça, com o patíbulo nas costas, carregando a cruz, e o soldado romano ainda com a corda puxando ele, como se fosse um cão, um cachorro, irmão Gideão. A humilhação que Jesus passou por você. Aí Paulo vai dizer o seguinte: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu já estou sendo oferecido como libação. Eu vou morrer, e eu morro com prazer. Paulo está dizendo: eu vou morrer, mas eu morro com prazer. Se algum crente aqui tem medo da morte, então você não é digno de entrar no céu. E
Se algum crente aqui tem medo de morrer sofrendo, então o céu não pode te receber, porque o céu é para os vencedores que passaram pelas aflições e suportaram por amor a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Esse jovem, além desse moço, você também, meu filho, está entregando sua vida para Jesus? Está se reconciliando? Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê os crentes salvos que estão fazendo parte dessa festa aqui nesse momento? A morte de Jesus não será em vão. Ai daqueles que conheceram a verdade, ai daqueles que participaram dessa mesa, desprezaram e profanaram o sangue de Jesus, vão descer as profundezas. Mas bem-aventurados são aqueles que suportaram todas as aflições da vida, pagaram um preço, perderam pés, perderam mãos, perderam a cabeça, mas tomaram posse da vida eterna, entraram nos céus pelas portas. Quando Jesus voltar, onde você vai passar a eternidade? Eu quero orar por essas vidas. Como é seu nome, meu irmão? Olha, irmão, Jesus está salvando hoje aqui nesse lugar Giovanni, e Jonas está voltando novamente. Jonas está reconciliando com Jesus. Na verdade, os dois estão se reconciliando. É para valer, Jonas? É para valer, Giovanni? Tem mais alguém nessa noite que está aí no meio dessa massa, que ainda não entregou sua vida para Jesus? Tem mais alguém? Será que Jesus não merece você entregar sua vida para Ele? A vida no mundo é tão boa assim que você não quer entregar sua vida para Jesus? Será que o mundo está tão gostoso assim, que é melhor do que estar na presença do Senhor Jesus? Para e pensa. Se tem alguém aqui nessa noite ainda que não entregou a vida para Jesus, para e pensa, meu jovem, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão, para e pensa. O mundo está tão bom assim que é melhor você ficar lá fora do que vir aqui e entregar sua vida para Jesus. Tem mais alguém nessa noite que quer abrir o seu coração? Vem cá, meu irmão. É o Carlos. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguma alma nesse lugar? Uma pessoa que está em plena consciência. Se você realmente está vivo aqui nessa noite, se você está ouvindo a voz de Deus, a pregação do Evangelho, se você realmente entende que Jesus morreu pela tua vida, lá naquela cruz maldita, venha, corre para Jesus nesse momento. Venha entregar tua vida, tua alma para Jesus nesse momento. Nós vamos orar por você nesse momento. Tem mais alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Tem mais alguém? Tem algum jovem, algum adolescente, alguma irmã, algum homem, alguma mulher que você está aqui ouvindo a palavra do Evangelho? A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Que Deus abençoe Carlos. Deus abençoe o Jonas. Deus abençoe o Giovanni. Se eu puder
e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ai, que saudade, que saudade de voltar ao lembrar você. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas troquei os meus dias. Ah, que saudade. Senhor Jesus, recebe, Senhor Jesus, por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor. Recebe o Carlos em tuas mãos, Senhor. Recebe o Giovanni. Recebe, Senhor Jesus, o Jonas. Senhor, é verdade que nós não conhecemos o coração deles, mas o Senhor que vê tudo, o Senhor que sonda as profundezas do coração deles, sabe da decisão deles, se é sincera ou não. Nós acreditamos que é verdadeira, e na tua presença oramos agora, pedimos que o Senhor dê a eles a libertação das coisas deste mundo vil, deste mundo passageiro, de tal maneira que a alma deles receba libertação, restauração, renovação, e eles possam voltar a permanecer firmes na tua presença até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, para que possam também tomar posse da vida eterna. Abençoa a família deles, abençoa toda a família miriana, todas que aqui congregam. Obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela vida do teu povo neste lugar. Senhor Jesus, nos despede em tua gloriosa paz, debaixo da tua graça, sustentados com a tua potente mão. Livra-nos de todo mal. Obrigado por esse culto, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Antes da bênção apostólica, quem pode dizer para Jesus muito obrigado? Muito obrigado, não é? Deus abençoe vocês, meu jovem. Não tem como não chorar, né, Jonas? Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu. Que o grande amor do nosso Deus e nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Quem recebe com fé, diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até terça, meus amados irmãos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.